Olá, eu sou o Bruno e eu vou estar resolvendo agora mais uma questão da UBF de 2024, que caiu tanto no nível 2 quanto no nível 3. No nível 2 é a questão 6 e no nível 3 é a questão 4. Então bora lá ler o enunciado. Em um laboratório de física, um estudante produz uma peça perfurando a base de um pote cilíndrico de raio R igual a 4 centímetros e altura igual a H1 igual a 3 centímetros. Depois cola um tubo longo oco e fino na abertura criada e veda junções de modo que a peça funcione como um funil. Então completa o arranjo experimental inicial apoiando a peça sobre uma superfície horizontal de borracha. Certo? Então essa aqui era o pote cilíndrico, ele fez um buraquinho aqui e fixou esse tubo fino, né? Oco e fino, essa parte é importante. Na abertura criada, ele veda tudo aqui e coloca essa peça em cima de uma superfície de borracha. Como se fosse um funil, né? E ele pede para notar que o funil está de cabeça para baixo. A peça tem uma massa total M igual a 300 gramas. Ao derramar água pela abertura superior do tubo fino, o contato da boca do funil com a borracha impede que a água vaze, então não sai água por aqui, certo? Aí ele pergunta até que altura Z, medida em relação à superfície da borracha, então esse aqui é o Z igual a 0, beleza? O estudante pode adicionar água sem que a peça levante. Então vamos entender o que está acontecendo. Ele vai adicionar aqui água, né? Ele vai adicionar água aqui em cima. E eu vou começar essa cuba, né? Essa peça aqui vai começar a encher até que ela vai bater aqui nessa superfície. Ela vai chegar no nível Hzão. A partir disso, eu vou continuar adicionando água e vai chegar a uma certa altura H aqui, né? Hzinho com relação a essa base, em que essa peça vai levantar. Por que isso vai acontecer? Vamos entender. Quando eu encho essa coluna aqui de água, né, eu estou aumentando essa altura ΔH aqui. Beleza? Eu estou aumentando essa altura ΔH dessa coluna de água. Aumentando essa altura ΔH da coluna de água, eu estou aumentando a pressão nesse ponto aqui. Mas é claro, a pressão da água em todos os níveis, ela tem que ser, em todos os pontos do mesmo nível, né, que estão à mesma altura, ela tem que ser igual. Então a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, todos os pontos que estão na altura Hzão. Certo? Então vai haver nessa superfície aqui uma distribuição de pressão. Beleza? Eu vou ter aqui uma pressão que, à medida que eu aumento essa coluna de água, essa pressão vai aumentando. Então, é claro, de uma distribuição de pressão, como a pressão é a força sobre a área, eu tenho que, né, sendo essa distribuição de pressão, como essa pressão ela vai ser constante em todos os pontos, que eles estão todos no mesmo nível, eu vou acabar criando uma força que é igual a pressão vezes a área. Então eu aumento essa coluna aqui, certo? E é claro, essa força vai ser para cima, né? Então eu aumento essa coluna de água, consequentemente eu aumento essa pressão, consequentemente eu vou aumentar essa força para cima e essa peça aí ela vai tender, né, ela vai levantar um pouquinho, né, e depois a água vai vazar e tudo mais, mas ela vai levantar um pouquinho no exato momento em que a força, essa força que surge da distribuição de pressão, posso até chamar ela de Fp, né? Essa força Fp, ela foi igual a mg, beleza? Então, vamos lá, vamos, né, resolver a questão. Agora que a gente já entendeu melhor o que está acontecendo, vamos resolver a questão. Como é que eu faço para... Vamos supor, por exemplo, primeiro, né, que eu tenho aqui a altura H, que acontece o que a questão pede, né? A maior altura em que a gente pode adicionar água sem que a peça levante. Então, a pressão aqui nesse ponto vermelho, ela vai ser justamente, vou chamar aqui a pressão, ela vai ser ρg vezes a altura ΔH, que é ρg ΔH, ela vai ser o Hzinho menos o Hzão, beleza? Então vai ser justamente a altura dessa coluna de água aqui. E é claro, né, aqui eu esqueci de um detalhe, como esse tubo ele está aberto para a atmosfera, também vai atuar, né, nessa coluna de água a pressão atmosférica,
tá? Isso aqui é muito importante. Então, na verdade, eu vou ter a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de água, beleza? Então, essa vai ser a minha pressão P, ok? Vai ser a pressão nesse ponto. Essa pressão, ela vai gerar uma força Fp, que vai ser igual a pressão, que é a pressão atmosférica, mais ρg H menos Hzão, Hzinho menos Hzão, que multiplica a área A. Que área é essa? É justamente a área onde atua essa distribuição de pressão, né? Que vai ser a área dessa coroa circular aqui. Mas acontece que como esse tubo é fino, né? Ele fala aqui que o tubo é fino, então essa área vai ser praticamente a área do círculo, né? Então eu posso dizer aqui que é a área do círculo AC, beleza? Essa aqui vai ser a minha força de pressão para cima, ok? Para baixo, o que eu vou ter? Bom, é claro, a pressão atmosférica ela também está agindo. Eu vou apagar aqui, deixa eu deixar um pouco menos carregado. A pressão atmosférica, analogamente como faz o fluido, né, ela vai criar uma distribuição de pressão aqui na superfície, né, agindo de cima para baixo nessa peça. Então, eu tenho aqui a pressão atmosférica agindo em todos os pontos, de cima para baixo, aqui nessa superfície, na superfície aqui horizontal, né, na superfície horizontal da peça. Então, além do peso para baixo, né, que é a força óbvia que tem aí, a gente também tem uma outra força de pressão, eu posso chamar Fp', que vai ser para baixo, certo? E o módulo dela vai ser a pressão atmosférica vezes a área do círculo. Ok? E é claro, eu tenho a força peso, vou escrever peso que já tem pressão aqui, peso igual a mg. Beleza, agindo para baixo. Então o diagrama de forças ficaria assim, né? Diagrama de corpo livre. Eu tenho Fp para baixo, desculpa, Fp' para baixo, né? O peso também para baixo e a Fp para cima, beleza? Então daí eu posso escrever a segunda lei de Newton e chegar na resposta do problema, beleza? Então, segunda lei, Fp' mais mg vai ser igual a Fp. Portanto, P0AC mais mg vai ser igual a, fazendo a distributiva aqui, né? P0AC mais ρg AC Hzinho menos Hzão. Esse P0AC corta com esse P0AC. O G vai cortar com o G aqui. Então eu vou ter que o Hzinho vai ser igual a Hzão mais M sobre ρ AC. Beleza? Então, o Hzinho vai ser igual a... O Hzão ele dá no problema 3 centímetros. Beleza? Mais a massa ele também dá no problema. Beleza? São 300 gramas. A densidade da água é 1 grama por ml, né? Então, eu posso colocar aqui que ml é centímetro cúbico, né? Então, na análise dimensional aqui é grama por centímetro cúbico. Se eu colocar essa área AC aqui em centímetro quadrado, a resposta já vai dar em centímetro, né, dessa conta aqui, e eu vou conseguir já Hzinho em centímetro, né, que vai somar com centímetro aqui. Então basta que essa área eu coloque em centímetros quadrados, beleza? Que vai ser bem fácil, né? Porque ele já deu o raio realmente em centímetro, aqui ele deu que o raio é 4 centímetros, né? Então, essa AC, evidentemente, é a área do círculo, π é r ao quadrado, que é 4 ao quadrado, 16, certo? Então, isso aqui já está em centímetro, beleza? Centímetro aqui, que é igual a 3 mais 300. Na capa da prova, ele pede para considerar π igual a 3, né? Então, vai ficar isso aqui.
que é igual a 3 mais 100 sobre 16. Então, resolvendo aqui as contas, a gente vai chegar que o Hzinho vai ser igual a 3 mais 6,25. Então, o Hzinho vai ser igual a 9,25 centímetros. Beleza? E isso resolve o problema.